E agora, companheiros, nós vamos buscar a nossa reflexão sobre a mensagem do Evangelho de hoje. E disse Jesus, num dado momento, ao educar seus discípulos: o que mata o homem, o que mata o ser humano, não é o que entra pela sua boca, mas o que dela sai. Jesus falava isso porque, convidado pelos fariseus para participar de uma festividade, um jantar de encontros, foi mal recebido intencionalmente, maliciosamente, não lhe concederam água para lavar as mãos e os pés, as chamadas ablusões, não lhe deram uma toalha para enxugar-se, não lhe deram nada. E fizeram isso de forma maliciosa, intencional, para prejudicar a reputação de Jesus. Jesus senta-se, serve-se sem lavar as mãos. E os judeus se escandalizam e o dono da casa, aproveitando o que ele entendia ser um erro do Messias, do Rabi da Galileia, em voz alta, brada entre todos que Jesus era impuro porque comia sem lavar as mãos e de tal forma estava levando para o seu corpo impurezas. E Jesus, então, vendo a malícia neles, responde desta forma: o que mata o homem, o que o atrasa na evolução, não é o que entra na sua boca, é o que dela sai. Referindo-se, claro, aos fariseus que estavam ali ofendendo ao Rabi, a Jesus, dizendo coisas pela maldade, pela inveja, pela malícia, pela inferioridade moral que detinham. E Jesus refere-se a esse comportamento humano, às pessoas que vociferam contra os outros, aponta defeito dos outros, aponta, enfim, artimanhas para tirar o outro da sua condição, como fazem os nossos políticos, principalmente alguns grupos que são peritos em desmanchar reputações, ofender, agredir, perseguir, maldizer, como faziam os fariseus com Jesus. Então, nos dias de hoje, repete-se aos milhões os mesmos fatos que Jesus nos ensinou lá atrás, que não poderíamos deixar da nossa boca sair inferioridades, ofensas, sujidades mesmo mentais, miasmas que projetamos pela fala. Jesus dizia isso: o que vai nos levar para a inferioridade, o que vai nos levar para o nosso atraso evolutivo, é o que nós fizermos com a nossa fala, com a nossa inteligência, porque para falar tem que pensar, tem que arquitetar as palavras. Ou seja, se nós estivermos num nível de imitar, de repetir,
essas informações que recebemos das bocas que vociferam contra uns e outros, nós fatalmente estamos nos colocando na posição de sermos bastante devedores do mundo espiritual. E se pensamos que vamos gozar de algum benefício, enganados estaremos, pois que nós vamos purgar no umbral ou qualquer outro lugar durante o tempo necessário para higienizar a nossa mente, nosso psiquismo, nosso perispírito e nossa fala. Ou seja, o que nós projetamos é o que pensamos. Se não houver essa purificação, fatalmente nós seremos responsáveis pelo nosso atraso e muito sofrimento encontraremos nas próximas oportunidades. Então, companheiros, qual é a reflexão? A reflexão é uma autoanálise para que não façamos nós aquilo que Jesus pediu para não fazer, que é deixar que de nós saiam energias impuras, contaminadas, palavras, atitudes e atos de um verdadeiro pecador contaminado. Jesus abre até a mão, abre até a possibilidade de que é mais fácil o corpo se recuperar de uma comida que foi contaminada por uma mão suja do que recuperar o espírito inferior, viciado, defeituoso, moral, porque o caminho para um é um e o caminho para o outro é muito mais longo, mais demorado, mais sofrido. Ora, então significa que se nós conseguíssemos melhorar agora o nosso comportamento, o nosso trabalho no mundo espiritual seria mais leve? Sim, seria. E muitas vezes não precisa nem continuar no mundo espiritual, só comprovar através do comportamento que houve uma evolução e o espírito se apropria dela e se aproveita dela. O espírito, nós. Agora, não adianta tentar enganar quem quer que seja de que já evoluímos quando não. Por isso, companheiros, é tão necessária a reflexão que toda semana chega a nós. Nós olhamos essas figuras que têm poder, que têm inteligência, que têm riqueza, e vemos de suas bocas sair todo tipo de inferioridade, de mentiras, de ofensas, de agressões a tantas e tantas pessoas. É isso que nós, como cristãos espíritas, não podemos aceitar, dividir ou tolerar. Isso é pura inferioridade, é pura imoralidade. Não podemos aceitar, irmãos, que têm esse procedimento. Levaremos nós para dentro de nossos lares esse tipo de doente? Não, não é para levar. Não é para abandonar. Se precisar, nós vamos ajudar com o passe, o esclarecimento e tudo o que precisa. Não precisamos virar as costas e abandonar. Mas também não podemos conviver no mesmo nível com uma pessoa que não obedece regras, nem leis, não respeitam os mais velhos, os mais novos, ou seja, não respeitam ninguém. Não pode. Tudo tem que ter um controle, ou do Estado,
ou da sociedade, ou das famílias, não importa. Um controle tem que ter. Não podemos deixar na mesma localidade um leão faminto, uma hiena violenta, um tigre feroz, com algumas criaturas dóceis, porque serão trucidadas. Assim é o comportamento humano. Se começarmos a conviver com essas pessoas, a inferioridade deles nos atingirá e nos derrubará também. Então, cautela, juízo, orar e vigiar, manter as preces ativas para que também nós não sucumbamos. Com a graça de Deus, companheiros, amigos, nós vamos nos mantendo nesse ensaio, nesse estudo, para obter os resultados na hora certa, nos momentos apropriados. Com a graça de Deus, que assim seja.